Hello guys, welcome back. Today we've got a short lesson. We are going to reveal the difference between the simple past and the past continuous. Bem-vindos, na aula de hoje a gente vai rever a diferença entre o passado simples e o passado contínuo. Então, assim como a gente fez na última aula, na qual a gente revisou os tempos do presente, que a gente já aprendeu, hoje a gente vai revisar os tempos do passado que a gente já aprendeu. Então a gente vai analisar a diferença entre o simple past e o past continuous. Ok? Então vamos começar aqui pelo simple past. Como a gente já viu, o simple past ele expressa fatos que ocorreram em um tempo definido do passado. Ou seja, a gente utiliza esse tempo verbal para falar de eventos que tiveram um começo, meio e fim no passado. Beleza? E a gente precisa lembrar que os verbos no passado simples podem ser regulares, os regular verbs, ou irregulares, irregular verbs. Beleza? Então coloquei aqui um exemplo de cada. Vamos ler aqui o exemplo do regular verb. The Cold War ended with the breakup of the Soviet Union. A Guerra Fria acabou com o fim, com a quebra da União Soviética. Então, qual que é a norma de formação dos verbos regulares no passado simples? A gente já sabe, é bem simples, basta colocar o ED no final do verbo no infinitivo. Então, como eu falei para vocês na aula sobre do passado simples, o ED é um sinalizador do tempo verbal da oração. Então, se a gente vê o ED no final de um verbo no infinitivo, a gente pode ter certeza que aquela frase está se referindo a algo que ocorreu no passado, né? e que já terminou, algo que se concluiu no passado. Ok? E os irregular verbs não possuem uma norma de formação. Cada verbo irregular possui sua forma distinta no passado simples. Olha aqui o exemplo que eu coloquei para vocês. I had no answer for his question. Eu não tive resposta para a pergunta dele. Então, had é o passado simples do verbo to have, ter. Beleza? Então, um verbo muito importante para a gente é acrescentar ao nosso vocabulário. Had. Beleza? E para a forma negativa, como é que a gente faz? O sujeito vem antes do verbo auxiliar, então aqui todas as pessoas antes. Depois vem o verbo auxiliar did, seguido do not, que pode ser contraído para didn't. E por fim, o verbo no infinitivo, que é importante lembrar disso aqui, verbo no infinitivo. Então coloquei aqui uma frase para vocês. They didn't know what to do when they saw the elephant coming their way. Então temos duas orações aqui. They didn't know what to do. Eles não souberam o que fazer. Então, pessoal, como a gente tem aqui o verbo auxiliar did, na sua forma negativa didn't, o segundo verbo permanece no infinitivo. O verbo principal permanece no infinitivo. Então, know fica no infinitivo. Por quê? Porque o did já está sinalizando qual que é o tempo verbal dessa oração. Então, a gente não precisa flexionar o verbo principal. E aqui na segunda oração, when they saw the elephant coming their way. Quando eles viram o elefante vindo na direção deles, coming their way. Então, nesse caso aqui, o saw, ele sim está flexionado no passado simples. Saw é a forma do passado simples do verbo to see, que significa ver. Por que aqui, então, a gente flexionou o verbo principal e na primeira oração não? Porque nessa segunda oração, ela é uma frase afirmativa, não possui o verbo auxiliar did, então o que sinaliza o tempo verbal da frase é o próprio verbo principal. Então a gente precisa flexionar ele. E destacando aqui que a gente flexiona apenas segundo o tempo, a gente não flexiona segundo a pessoa. Ok? Para todas as pessoas, I, eu, he, she, it, etc., vai ficar só. Beleza? Isso facilita para a gente, não é que nem o português, que no passado cada pessoa vai ter uma forma diferente do verbo. E para a gente formar frases interrogativas, como é que a gente faz? Como de costume, a gente passa o verbo auxiliar para logo antes do sujeito, no caso o verbo auxiliar did, aí sim vem o sujeito, e por fim o infinitivo seguido de um ponto de interrogação, obviamente. Por exemplo, where did you sleep last night? Onde você dormiu ontem à noite? Novamente, como a gente tem aqui o did, ele já está sinalizando o tempo verbal da oração, então o sleep permanece na forma no infinitivo, a gente não precisa flexionar o sleep. Ok? E last night é uma expressão verbal que também indica o tempo da frase, né? Last night significa ontem à noite.
como a gente viu na nossa aula do Simple Past, tem muitas dessas expressões que é importante a gente saber. Last night, last year, a palavrinha ago, last week, beleza? Todas essas expressões são úteis para a gente identificar o tempo verbal da oração. Vamos prosseguir aqui. E aqui eu coloquei uma tabela para vocês com verbos irregulares que eu acho que são importantes de vocês saberem. Minha escolha se baseou no critério de verbos que são comuns e que também possuem uma forma no Simple Past que é bem diferente da forma no infinitivo. Porque tem alguns verbos no Simple Past irregulares que possuem uma forma muito parecida com o infinitivo ou até mesmo igual. Então aqui eu priorizei os verbos que são diferentes, que aí fica mais difícil da gente sacar qual verbo é quando a gente vê ele na forma do Simple Past. Muitos outros verbos é fácil da gente fazer essa conexão, né? É óbvio. Então eu coloquei aqui o infinitivo, o Simple Past e um exemplo. Então a gente tem aqui o verbo to go, ir, que na sua forma no Simple Past fica went. On my last holiday, I went to Rio. No meu último feriado, eu fui ao Rio. To be, verbo ser, que no Simple Past fica was, e também were, dependendo da pessoa. They were here before us. Eles estiveram aqui antes de nós. Ok? To grow, que significa crescer, no Simple Past fica grew. He grew 5 centimeters last year. Ele cresceu 5 centímetros ano passado. Temos aqui novamente uma expressão temporal que indica o passado. To keep, que é manter, fica kept. Russian espionage plans were kept secret from the United States. Planos de espionagem russos eram mantidos em segredos dos Estados Unidos. Então, were kept, eram mantidos. Ok? To make, que significa fazer, possui a forma no passado simples made. Então, big preparations were made for the festival. Então, grandes preparações foram feitas, were made, for the festival, para o festival. To say, que significa dizer, no passado simples fica said. She said she would come back tomorrow. Ela disse que ela voltaria amanhã, would come back. Porque, como a gente já viu, would é um verbo modal, um modal verb, que no português equivale ao futuro do pretérito. Então, would come back pode ser traduzido para voltaria. Ok? To speak, que significa falar, fica spoke. I spoke in front of a full auditorium. Eu falei em frente a um auditório cheio. Ok? To think, fica thought. Um pouquinho complicado, né, para nós falantes de português pronunciar essa palavra, thought. Então, we thought we could get there in time. Nós pensamos que nós poderíamos chegar lá a tempo. O could é um modal verb que expressa, né, uma habilidade no passado. Então, é o verbo can no passado simples, could. Nós poderíamos chegar lá a tempo. E agora eu reparei aqui que eu esqueci o H entre o T e o O. Mas a forma certa é essa aqui, ó, thought, beleza? Esse aqui é o passado simples do verbo to teach. Então, ensinar, aí não possui H. O verbo thought, que é o passado simples do verbo to think, tem o H aqui entre o T e o O, beleza? Então, to build fica built. To build significa construir. Então, when was the pyramids of Giza built? Quando as pirâmides de Giza foram construídas. Were built, ok? Bom, vamos passar aqui para o Past Continuous. Já o Past Continuous, pessoal, eles, como o próprio nome diz, expressa ações contínuas que ocorreram no passado. O que é isso, né, de ações contínuas? Bom, tem algumas situações que a gente pode utilizar esse tempo verbal aqui. A primeira delas é para expressar duas ou mais ações que ocorreram ao mesmo tempo no passado, ou para expressar uma ação que estava ocorrendo no passado quando outra mais pontual aconteceu, e também para expressar uma ação habitual que ocorria no passado. Ok? Então, tem essas três possibilidades de uso aqui. E nesse último caso, para expressar uma ação habitual, normalmente a gente vai empregar também os advérbios de frequência na oração, né? Porque é algo habitual. Então, pressupõe uma frequência na qual essa ação ocorria. Os advérbios de frequência, como a gente já viu, podem ser often, né, que
Often é muitas vezes, frequentemente. Constantly, constantemente. Sometimes, algumas vezes. Rarely, raramente. Beleza? E como é que a gente faz, então, primeiro para formar frases afirmativas? Para o sujeito I, he, she, it, a gente vai usar o was, mais o infinitivo, mais o ing. Então, coloquei aqui uma frase para vocês de exemplo. I was reading a book while he was watching TV. Então, I was reading, ing no final, a book. Eu estava lendo um livro enquanto ele estava vendo TV. Aqui que eu destaquei essa palavrinha aqui, while. Porque essa palavrinha while significa enquanto. Então, muitas vezes, ela é empregada nas frases que a gente utiliza o passado simples. Porque, como eu já falei para vocês aqui, a gente pode utilizar o passado simples para expressar duas ou mais ações que ocorrem ao mesmo tempo no passado. Então, para expressar ações que ocorrem ao mesmo tempo, muitas vezes a gente usa o while. Então, é importante saber, essa palavrinha é um tipo de sinalizador também do tempo verbal. E aqui, para os sujeitos you, with, they, a gente vai usar o were, mais o verbo no infinitivo, seguido do ing. Por exemplo, they were always making the same mistakes. Então, nesse caso aqui, a gente está utilizando na forma de expressar uma ação habitual que ocorria no passado. Eles sempre estavam fazendo os mesmos erros. They were always, então aqui tem uma expressão temporal, making, fazendo os mesmos erros. Mistakes significa erros. Outra palavra importante para a gente acrescentar ao nosso vocabulário. E para a gente formar frases negativas, novamente, para I, he, she, it, a gente vai usar o was, seguido do not, que pode ser contraído para wasn't, mais o infinitivo com o ing no final. Por exemplo, she was not going to the supermarket. Ela não estava indo ao supermercado. Beleza? Então aqui a gente tem o was e o ing. E aqui, para os sujeitos you, with, they, a gente vai usar o were, seguido do not, que pode ser contraído para weren't, mais o infinitivo com ing no final. They were leaving when it started raining. Eles estavam saindo quando começou a chover. Nesse caso aqui, qual que é, entre as três formas de uso do passado contínuo, qual que a gente está utilizando? A gente está utilizando para expressar algo que estava ocorrendo quando, when, uma ação mais pontual ocorreu. Beleza? Então, eles estavam saindo, they were leaving, when, quando it started raining, começou a chover. Então, muitas vezes a gente usa o passado simples para expressar exatamente isso aqui. Estava ocorrendo alguma ação quando outra ação pontual ocorreu, started, uma ação pontual ocorreu, que muitas vezes interrompeu a ação que estava ocorrendo. Beleza? Por exemplo, I was studying when I heard a bang. Tipo, eu estava estudando quando eu ouvi um barulho alto, né, uma explosão, né, um bang. A própria palavra, a onomatopeia da palavra, já indica seu significado. Então, eu estava estudando quando, do nada, houve um barulho assim e me interrompeu o meu estudo. Interrompeu a ação que estava ocorrendo. Ok? Então, por isso também eu destaquei o when, que essa palavrinha é muito utilizada no passado contínuo. E, por fim, a gente tem a forma interrogativa. A gente vai passar o verbo to be no passado simples para o início da frase, antes do sujeito. Aí vem o sujeito, aí vem o infinitivo, seguido de ing. Por exemplo, was she going to my house? Ela estava vindo para a minha casa? Okay? Was she going to my house? E para as pessoas you, with, they, a gente vai usar o were antes do sujeito, depois o verbo no infinitivo com o ing no final do verbo. Por exemplo, were they crying when you arrived? Eles estavam chorando quando você chegou? Beleza? Novamente aqui, uma ação estava ocorrendo quando uma ação pontual aconteceu. Mas na forma de pergunta, né? Eles estavam chorando, estava ocorrendo essa ação quando vocês chegaram, ação pontual. Ok? Deu para entender? Bom, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao áudio de hoje,
podem entrar em contato comigo. E por hoje é só. Foi uma revisão aqui rápida, mas espero que tenha ajudado vocês. Beleza? Então, até a próxima aula.